Os idosos constituem o segmento que mais cresce na população brasileira. Por isso, estudos sobre as condições de saúde do idoso são fundamentais para subsidiar políticas voltadas a essa população. Pensando nisso, um grupo de alunos e professores da UPF está pesquisando quais são as características e as condições de saúde dos idosos no município de Passo Fundo. Para falar sobre o assunto, estão aqui no estúdio a professora Liamara Webelinger, coordenadora de pesquisa, e o aluno do curso de fisioterapia, Vinícius Dalmolin. Mas antes de iniciarmos a nossa conversa, acompanhe a reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo da AGECOM, em parceria com a UPF-TV. É considerada idosa toda pessoa com mais de 60 anos de idade. Por muito tempo, envelhecer representava viver excluído da sociedade e ser um peso para a família. Nos últimos anos, com o avanço da ciência e da medicina, esta etapa começou a ser vivida com mais qualidade. Compreender quais são as características e as condições de saúde dos idosos de Passo Fundo é o objetivo de um grupo de pesquisadores do curso de fisioterapia da UPF. A gente sabe que cada vez mais a população idosa vai aumentar no mundo, né? E principalmente em termos de Brasil. Então, como será esse envelhecimento? O que nós podemos fazer para que esse envelhecimento aconteça uma qualidade melhor? A coleta dos dados para a análise é feita por meio de um questionário. A aplicação acontece em unidades de saúde, grupos de terceira idade, residências e em pontos centrais da cidade, como praças e ruas. Esse questionário tinha perguntas sobre perguntas pessoais, no caso a idade, se ele morava sozinho, se ele tinha filhos, e as questões de saúde mesmo, se ele apresentava alguma doença, se ele tomava alguma medicação, prática de atividade física e como ele percebia a sua saúde. A população de idosos na cidade de Passo Fundo é de aproximadamente 24 mil. Até o momento, foram entrevistados 380 idosos, mas o objetivo é chegar a 1.000 para garantir uma amostra significativa. A gente já pode perceber que alguns quesitos avaliados já têm alguns resultados que são significativos. Em relação ao sexo, né, ao gênero, o sexo feminino, ele predomina. Em relação à faixa etária, nós temos a faixa etária mais expressiva entre 60 e 69 anos de idade. Algumas patologias que foram perguntadas, né, em relação à parte de saúde do idoso, hipertensão, diabetes, foram osteoporose em relação a doenças osteoarticulares, elas foram patologias que apresentaram grande significância. Alguns dados são dados que nos preocupam. Por exemplo, coincidência grande de algumas patologias, tipo hipertensão, vários indivíduos hipertensos. A gente vem relacionando também a incidência de doença articular com estilo na realidade de vida, prática de atividade física, uso de medicamentos. Após a coleta de dados, o próximo passo é pensar quais ações podem ser desenvolvidas para um envelhecimento com maior qualidade de vida. Então, as propostas seriam o quê? Voltadas mais à prevenção em saúde do idoso. A importância de prevenir doenças, a importância da atividade física como prevenção, a importância de todos os fatores que somam a prevenção em saúde do idoso. Lia, nós fizemos algumas semanas atrás também um programa sobre o envelhecer, mas sobre a educação para o envelhecer, ou seja, um trabalho com as crianças, né? E a gente também discutiu um pouco essa questão de o que é ser velho. Porque a idade do envelhecimento ela vem mudando em função da qualidade de vida que vem crescendo. Então, o que é que vocês chamam de velho? Ainda é os 60 anos o considerado velho? Eu gosto mais de usar a expressão idoso, né? Idoso. Então, assim, a gente, no Brasil, um indivíduo é considerado idoso quando ele tem 60 anos de idade ou mais. Né? Apesar de toda a tendência que tem da população envelhecer cada vez mais, né? E existe algumas pessoas que estão usando a expressão quarta idade para se referir a indivíduos mais longevos, né? Não era uma característica do nosso país pensar em pessoas com 90, 100 anos, oxalá, né?
Até porque a expectativa de vida aumentou muito. E daqui a pouco isso pode passar a ser uma realidade, né? Pelo menos. Tu disse antes de a gente começar o programa que talvez daqui a um tempo a nossa expectativa de vida vá a 115, 117 anos e eu me assustei um pouco. Isso é possível mesmo? Sim. E é justamente baseado nisso que a gente que estuda, né, é pesquisador dessa área, tem essa preocupação de como esse envelhecimento vai acontecer, né? Porque, na realidade, existe uma perspectiva, né, desse aumento de idade, mas, ao mesmo tempo, nós não estamos preparados como país, né, para esse envelhecimento. Além da baixa produtividade, que é uma preocupação bem mercadológica, né, a gente sempre associa a idade, ao envelhecimento, a ideia de doença. Isso ainda acontece? É a principal preocupação de quem está ficando velho, de quem está envelhecendo? Quais as doenças que vão me acometer nesse momento da vida? Tu falaste em educação antes, né? Eu sou uma pessoa eu sou muito defensora de que a gente, na realidade, tinha que fazer um curso para se preparar para envelhecer. Porque existem alterações que elas são fisiológicas, né, do nosso organismo, são fisiológicas, são psicológicas, são sociais. E na realidade, é uma nova fase. Não necessariamente porque a gente pense só em doença. Eu acho que existe um agravante, sim. Que com o passar dos anos, nós, profissionais da área da saúde, a gente acabou se transformando em profissional da área da doença. Porque a gente se envolveu muito em tratar a doença e não se envolveu, na realidade, em fazer atenção básica. Em promover a saúde. Promover a saúde. Então, assim, a preocupação maior, na realidade, é de como vai ser essa qualidade de vida dessa população. Tá? Que daqui a pouco corre o risco de envelhecer com um número muito alto de patologias. Tá? Então, essa preocupação, ela existe. Dizer que algumas patologias são específicas só do envelhecimento também é muito relativo, e por isso que a gente é pesquisador. Né? Porque hoje a gente vê, por exemplo, hipertensão. Existe um índice alto em indivíduos jovens. Mas também a gente vê, isso que eu ia te comentar, a gente vê cada vez mais doenças consideradas de velho ou de pessoas de idade acometerem pessoas muito jovens. E a gente começa, os primeiros casos, é raro, não acontece com alguém da tua idade. Só que cada vez mais essas doenças, é a gente que está durando mais mesmo, porque 30 anos uma vez era considerado velho e hoje é considerado ultra jovem, né? Não, com certeza. Com certeza, assim, a expectativa de vida ela é muito maior. Até porque, se a gente levar em consideração, uns anos atrás, as pessoas morriam de coisinhas corriqueiras, né? Porque não tinha esse avanço que existe hoje na área da saúde, né? De tratamento, de intervenção, de ações preventivas e tal. Então, hoje, a expectativa é muito maior. Fico pensando assim, hoje tu diz alguém com 37 anos, eu sou avó, as pessoas, você é avó? Se apavoram, tão nova, tão jovem, mas 37 anos, sei lá, 20 anos atrás, era comum alguém ser avó, às vezes até de mais de um neto. Sim. Né? E aí, assim, por exemplo, a mulher, né, ela tem filhos mais cedo, agora cada vez mais tarde, então é possível que o corpo dela também responda diferente a determinadas doenças que poderiam vir mais cedo e que agora vêm mais tarde? Ou não? Por exemplo, a estrutura óssea da mulher, né? Ela está mais preparada, a gente está vivendo mais. Significa que daqui a pouco nós vamos poder ter filhos mais tarde? Com certeza, né? Isso a gente já está vendo, né? Que hoje existe um número de gestações em idade um pouco mais avançada, que já tinha antigamente, né? Antigamente as mulheres tinham filhos com 40 e poucos anos. Aí passou um período onde as mães eram mais jovens. Hoje começa uma fase onde tem gestantes, né? Em idade um pouco mais avançada. Mas e a nossa estrutura óssea aguenta essas mudanças mais tarde no nosso corpo? O que eu ia corpo? colocar na realidade é assim, é que hoje tem uma cobrança muito grande do mercado de trabalho, da produtividade e tal. Então, assim, parece-me que a gente trabalha muito atualmente. Então, assim, existe vários fatores que levam a um trauma na estrutura músculo-esquelética, né? Então, assim, um dos fatores, né, é a obesidade, por exemplo, né? Que hoje existe um índice alto de indivíduos obesos. O outro é o sedentarismo, porque quanto mais atividade tu tem, né, menos atividade física tu faz. Então, as doenças degenerativas osteoarticulares, elas acabam tendo uma incidência maior. Mais cedo.
com o avanço da idade, com a falta de atividade física, com o traumatismo pelo excesso de peso nas articulações. E assim, ó, em contrapartida, existem indivíduos idosos que estão muito mais ativos do que indivíduos jovens. E assim, ó, osteoporose não é uma doença só de idoso. Nós já vamos voltar a falar disso, que é um assunto bem interessante, porque é uma doença popularmente, pelo menos pela palavra, pelo nome conhecida. Mas eu queria perguntar para o Vinícius, ele entrou agora no projeto, então ele está começando, ele não pode contribuir muito sobre os resultados. Mas eu queria te perguntar, o que leva um estudante de fisioterapia, jovem, se interessar por estudar uma população idosa? Eu acho que como fisioterapeuta, como a Lia falou antes, que a gente com o tempo foi se tornando um profissional não da saúde, mas da doença, que passou a tratar e não a prevenir. Eu acho que a pesquisa ela possibilita tu conhecer mais, por exemplo, esse projeto está sendo feito, você conhecer uma população idosa, para você poder depois levar os resultados para ela, entendeu? Você pode tomar as medidas, as prevenções, que tipo de prevenção você vai tomar para melhorar a qualidade de vida dessa população, para o envelhecimento ele acontecer de uma forma que também, como a Lia falou, não adianta você envelhecer e não ter uma qualidade nesse envelhecimento. Tem que ter uma qualidade de vida também. E acho que o estudo, a pesquisa, ela possibilita isso. Conhecendo uma população, você pode saber para que lado você vai direcionar suas ações depois. Fazer parte desse projeto mudou o teu olhar sobre o idoso? Ou está mudando? Mudou. Mudou e vai mudar mais, eu acredito. Ainda mais agora que eu recém entrei, então acho que a partir de agora que eu vou poder contribuir mais com as ações e com outros estudos que nós vamos fazer em função dos dados que já foram colhidos, né? Eu acho que com certeza, você conhecendo mais, você vai poder ter uma outra ideia do que é aquela população e já muda o teu olhar também no dia a dia, não só o olhar profissional ou do pesquisador, né? Até o teu olhar no dia a dia muda. Tá joia. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho falando mais sobre a famosa terceira idade ou até a quarta idade. Até já. Uma pesquisa da UPF estuda quais são as características e as condições de saúde dos idosos no município de Passo Fundo. Para falar mais um pouco sobre os resultados já obtidos, recebemos aqui no estúdio a professora Lia Mara Webelinger e é neste bloco a estudante do curso de fisioterapia, Bárbara Kaiser. Bárbara, tu está há mais tempo que o Vinícius na pesquisa. O que é que tu conseguiu observar e o que mais te chamou a atenção durante a coleta de dados? Olha, a maioria foi do sexo feminino. Entre 60 e 69 anos, a doença mais prevalente foi a hipertensão, a diabetes, doença osteoarticular tem a osteoporose, a osteoartrose. Também verificando assim, o uso também bastante de medicação e prática de exercício, a maior foi a caminhada, os alongamentos e também a população idosa considerou a sua saúde boa, alguns muito boa, poucos consideravam sua saúde ruim. Isso também chamou assim, a condição de saúde deles, né? Eu ia perguntar para a Lia, embora eles não se considerassem doentes, eles estavam ou não estavam? Devido ao mapeamento, né? Isso é um dado interessante que vem nos chamando a atenção. Nós estamos com 380 entrevistas e a gente vai entrar em 1000, né? A gente não sabe, na realidade, como os dados vão fechar. Mas um dos questionamentos era como eles percebiam a sua saúde. E até agora isso é interessante, apesar de ter assim, um grande número de doenças crônicas associadas nos relatos, os idosos, a grande maioria, percebe que a sua condição de saúde é boa. É boa. E tu comentaste aqui no intervalo, Lia, que tem um dado que te chamou muita atenção, que é a questão salarial. Sim. Por que isso te chamou a atenção? Não, me chamou a atenção porque assim, ó, eu acho que para um envelhecimento saudável também exige um certo valor de renda. Por quê? Porque como a gente vive na realidade num país onde não tem uma política específica assim, de amparo, de apoio para o idoso, né? Você ter uma renda mais baixa implica que você acaba não tendo acesso
a um bom plano de saúde, acaba não tendo acesso às melhores condições de saúde física, mental. Às vezes tem dificuldade no acesso até de alguns tipos de medicações ou de atividades que poderiam complementar, na realidade, os fatores assim que levam uma pessoa a dizer assim que ela mantém uma boa qualidade de vida. Até comer bem, como tu falaste, né? Comer bem custa caro. Quanto mais orgânico o produto é, maior é o preço dele no supermercado. Tu falava também da osteoporose, que teve uma coisa que te chamou a atenção. O que foi? Não, eu ia falar assim, como quando você questiona se algumas doenças são próprias do idoso, eu quero dizer assim, ó, que a osteoporose ela é uma patologia que ela pode, na realidade, ela começa a se manifestar em decorrência de como é a nossa condição de vida. E, na realidade, às vezes a gente está fazendo nascer uma osteoporose desde a infância, tá? Então, não necessariamente isso é uma doença típica do idoso. Nós não podemos chegar agora num indivíduo de 60 anos, depois que ele já tiver, por exemplo, osteoporose, e dizer que a gente vai prevenir, né? Então, quando a gente fala lá em alterações fisiológicas, é para dizer assim, ó, que existem sim, principalmente, alterações músculo-esqueléticas, né? Que podem nos dizer assim, ó, e isso a gente tem outras pesquisas já em andamento, ou que a gente já fez, que já chegou a resultados, que mostram, por exemplo, que o auge da força muscular é em torno dos 25, 30 anos. E que dessa faixa etária até os 80, as pessoas perdem em torno de 50% da força do membro inferior. Tá? Então, isso teria uma implicação forte na incapacidade, na funcionalidade desses idosos. Antes tu chamou a atenção para a questão da queda também, Sim. Nós vimos conversando antes de começar o programa. Como é que quem cai, o idoso que cai agora? A queda é assim, ó, tem vários fatores que levam uma pessoa a cair. Sim. Alterações visuais, auditivas, uso de mais de 4 medicamentos, então tu veja que isso na realidade é uma coisa bastante fácil de acontecer, se a gente for pensar. E essa é uma das preocupações, onde a gente vê que que as pessoas estão ingerindo muita medicação, né? Acabam, fora isso, somadas alterações fisiológicas que já são normais, né? Então acaba ocorrendo um grande risco de quedas. A gente pode falar assim, ó, nós não estamos falando da nossa pesquisa em si, apesar de que nós temos esse questionamento dentro do nosso questionário, né? Essa questão dentro do nosso questionário. Mas assim, as pessoas, elas têm um risco maior de cair nessa faixa etária. E a grande maioria das pessoas que caem, elas têm grande chance de voltar a cair no próximo ano. Naquele ano da que antecede a queda. O que é muito ruim, né? Tem uma queda agora, em pouco tempo tem uma Isso é razão de incapacidade, de óbito, né? E atrás de um idoso internado, tem uma série de complicações também. Eu queria fazer uma pergunta para a Bárbara. Tu que entrevistaste algum desses idosos. Sim. Como é a receptividade do idoso para falar sobre a sua velhice, vamos dizer assim? Olha, tinha uns que recebiam nós muito bem, que a gente foi nas praças, às vezes na rua, assim, abordava o idoso, a recepção deles era muito boa. E de falar de saúde, às vezes tinham alguns que tinham alguma patologia e foi ver, assim, a condição de saúde, eles se consideravam saudáveis, sabe? E Li, assim, a partir desse mapeamento que vocês fizeram, qual é o segundo passo? Quer dizer, faltam ainda quase 700, são 1000, né? Mas, assim, depois de pronto esse mapeamento, qual é o próximo passo? Assim, ó, primeiro, a gente já tem, então, um mapeamento parcial, a gente já tem artigos publicados em periódicos científicos em relação a isso, a gente já tem trabalhos apresentados em evento, a gente está fazendo agora um livro do nosso grupo de pesquisa e dentro já vão entrar alguns artigos mostrando alguns dados dessa pesquisa. Mas a ideia principal, né? Apesar de a gente trabalhar bastante com reabilitação, é a partir desses dados desenvolver ações de saúde, né? Ações de política pública, ações de prevenção para tentar fazer na realidade com que esse envelhecimento aconteça da forma mais saudável possível. Né? E oxalá que a gente consiga desenvolver ações assim de conscientização, né? Que vão começar por nós ou até por pessoas mais jovens que a gente. Né? Nós estamos preparados hoje para essa taxa crescente de idosos no nosso país? Não. Quanto tempo nós vamos levar para estarmos preparados? É meio triste a gente falar, mas talvez daqui a 50 anos nós possa falar, por exemplo, que a gente está preparado para o número de população mais longeva e para o que isso vai ser necessário para poder tratar esse tipo de população, né? Porque, na realidade, se nós não prevenir antes, a gente vai estar sempre atacando lá na frente, né? Em que condições isso vai acontecer? E é possível, sim, que as pessoas cheguem à idade bastante avançada e a gente pode falar até em envelhecimento saudável, né?
Eu vou te falar, a minha avó tem 99 anos e é uma pessoa que não ingere nenhum tipo de medicamento, porque não é hipertensa, não tem doença cardíaca. Tá? Esse exagero, ele aparece nas pesquisas. Aparece. Do abuso, não é um abuso, disso não é uma palavra boa, mas é um exagero. Existe mas um isso exagero eles se medicam por conta, Bárbara? Ou é uma indicação do médico? Alguns são indicação e outros são porque pensam que se faz necessário, se automedicam. O excesso de patologias, né, também faz com que os medicamentos vão se somatizando, né? Daqui a pouco, a pessoa usa um hipotensor, usa um diurético, daqui a pouco usa uma outra medicação para um diabetes, daqui a pouco usa um antidepressivo, um psicoativo e tal. E aí, analgésico, bastante. Então a gente percebe assim, já tem, existem relações inclusive com as medicações mais prevalentes, né? A gente tem muitos dados para conhecer, né? Eu queria saber, fiquei um pouco curiosa também, a pesquisa envolvia uma pergunta em relação a quem cuida ou com quem convive, se existem... Porque às vezes a gente fica pensando que tem muita gente para cuidar de um único idoso que não está saudável. A nossa pergunta a pergunta que a gente tem na pesquisa é com quem mora. É se a pessoa mora sozinha, é se ela tem casa própria, tá? E com quem ela reside, tem uma relação forte também com relação ao estado civil. Até agora existe bastante pessoas que responderam que são viúvas, até porque essa relação a gente sabe que existe, né? As mulheres vivem um pouco mais que os homens, né? Sim. Além de ser em um número maior na população. Então, apesar de que assim, existe uma coisa, em relação à coleta. A maior dificuldade, na realidade, é coletar na residência, né? Porque tu sabe que a abordagem da pessoa na residência, ela é mais complicada, né? Várias pessoas podem bater a porta de alguém. Pedindo coisas, Pedindo né? coisas. Então, assim, a abordagem na residência ela é um pouco mais difícil. Então, nas abordagens que a gente fez até agora, que foram de rua, que foram de locais públicos, é claro que existe uma tendência da gente encontrar pessoas que estão mais ativas, né? Mas nós estamos chegando, a gente mapeou agora já alguns pontos onde não foram coletados ainda, que é essa parte da coleta que vai começar a acontecer agora, que vai ser mais a coleta de residência e tal. Então, a gente, de repente, vai descobrir outros dados, que não tivemos tempo de cruzar todos ainda, né? Eu acabei ficando nessa questão física, né? Então, tu mesmo disse, Lia, que com o passar do tempo, os músculos vão enfraquecendo, muitos idosos acabam se machucando nessas quedas e ficando impossibilitados de ter mobilidade. Às vezes um idoso saudável que cai e perde a mobilidade das pernas, isso compromete a saúde dele em outras questões a curto prazo? Sim, com certeza. Quer dizer, compromete muito tu é um saudável, mas tu caiu, se machucou, não anda mais. Se tu tá imóvel, por alguma razão, tu provavelmente vai manifestar complicação pulmonar, circulatória. Então é um somatório, muitas pessoas vão a óbito depois de uma queda. Em função, então, e o que é preciso fazer, o que se pode ser feito para fortalecer esses músculos e diminuir essa queda de 50%? Então, assim, a gente já pesquisou isso também, né? Viemos encerrando aí uma etapa que foi de doutorado, onde, na realidade, a gente desenvolveu o nosso trabalho de tese de doutorado, tratando mulheres idosas portadoras de osteoartrite de joelho. Uma das características dos itens que a gente utilizou para selecionar foram pessoas que apresentavam dor articular. A gente submeteu elas, né? Tratamos 80 idosos, fechamos um total de 1.600 sessões de fisioterapia, divididas em 2 grupos, um grupo que foi submetido... Eu fico pensando que 1.600, claro, não para a mesma pessoa, mas quem é que tem condições de pagar tanta fisioterapia se o salário, como tu diz, é uma coisa que vem... Então, cada idoso fez 20 sessões, né? Desses 80 que foram avaliados. E a gente, a partir desses resultados, a gente viu assim, nós submetemos eles a um programa de fortalecimento muscular, tá? E os resultados que a gente encontrou, eles foram bastante significativos. Então, a gente submeteu na época, um programa de fisioterapia convencional e comparado à fisioterapia com o auxílio da Wii-terapia, né? Que é do videogame Nintendo Wii, através desse movimentos. Então, a gente fez um trabalho associando os 2 métodos. Mas o que a gente percebeu? Assim, a dor deles reduzia consideravelmente participando de um programa de treinamento de força. E eu quero voltar a dizer assim, que durante muitos anos
toda vez que um indivíduo tinha algum tipo de dor, era recomendado que essa pessoa ficasse em repouso. Tá? Então, na realidade, dos nossos outros estudos, o que a gente quer mostrar na realidade, eu uso muito essa frase, porque eu amo essa frase que diz assim, o tempo não para e ele nunca envelhece. Tá? Então, não está escrito na realidade em lugar nenhum que estar envelhecendo ou que ser portador de alguma doença crônico-degenerativa ósseo-articular te impeça, na realidade, de fazer alguma atividade física. De se movimentar. De se movimentar. Desde que você faça adequada para a sua condição física e de resistência. Tá ok. Lia Mara, muito obrigada pela tua Nós presença. A Bárbara, quero agradecer o Vinícius também, que estava no outro bloco, e convidá-las a uma próxima oportunidade de voltar já com a pesquisa já mais avançada, com os 1000 entrevistados, quem sabe. O Uni Aberta dessa semana fica por aqui. Nós voltamos na semana que vem com outra pesquisa realizada na UPF. Até lá!